Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Hoje nós vamos aprender o uso desses porquês, né? A escrita corretamente, em que momento eu vou usar, tá? Então, nós estamos lá no Refletindo sobre a Linguagem, nas páginas 44 a 46, capítulo 11. Então, vamos lá entender tantos porquês. Primeira é o nosso porquê junto. Ele está escrito junto e sem acento. Por quê? Ele é muito simples, então toda vez que eu vou responder uma pergunta, eu vou utilizar o meu porquê junto, sem acento. Ele tem o mesmo sentido de pois. Então, se a gente trocar o porquê por pois, a gente vai entender qual porquê a gente vai usar aí. Então, não fui à escola porque as aulas estão suspensas. Se eu trocar esse porquê por pois, não fui à escola, pois as aulas estão suspensas. Então, sempre que tiver dúvida, né, em relação ao qual porquê eu vou usar, substitua pelo pois. Vou estudar porque preciso aprender. Se eu trocar por pois, vou estudar, pois preciso aprender, tá? Agora vamos para o porquê sem acento e separado. Também eu vou utilizar para fazer frases interrogativas, ou seja, eu vou fazer uma pergunta. E esse porquê, ele está praticamente no início da oração. Então, por que você não foi à escola ontem? Aí você respondeu, porque as aulas estão suspensas, porque junto. E assim, quando ele pode estar no meio da frase também, tá? Aqui, por que o céu é azul? Olha a minha indagação, por quê? Eu quero saber por que o céu é azul. Também é uma pergunta. E aí, não é somente no início, né? A gente costuma dizer o porquê separado sem acento só no início, né? Eu posso também fazer uma interrogativa no meio da frase. Eu quero saber por que o céu é azul. Eu quero saber, tá? E o porquê junto com acento. Ele vai sempre acompanhar um artigo. O que é isso, Pro? Então, aqui eu tenho o artigo o, artigo 1. Então, o artigo, ele vai ter o artigo definido, o, a, os ou as. E o artigo indefinido, uma, uns, umas, tá? Quando eu falo assim, eu quero o estojo da Clara, o estojo. É exatamente aquele que eu quero. Agora, eu quero um estojo, pode ser qualquer um. Então, quando é qualquer um, é um artigo indefinido. Quando for é definido, é exatamente aquele que eu quero, tá? Então, isso aqui vai ajudar muito a eu utilizar esse meu porquê com acento junto, tá? Ele é um substantivo e normalmente acompanhado de o ou um e pode ser substituído pela palavra motivo ou razão. Não sei o porquê disso. Olha aqui o o. Não sei o porquê disso. Eu posso substituir pela palavra motivo. Falei motivo já, né? Não sei o motivo disso. Tudo que faço existe um porquê. Tudo que eu faço existe um motivo. Ou eu posso dizer, tudo que eu faço existe uma razão. Então, a gente pode trocar esse porquê junto com acento pela palavra motivo ou pela palavra razão. E o porquê com acento separado. Ele será usado no final da frase ou sozinho. E sempre vai ter a interrogação no finalzinho aqui. Então, se é no final, sempre que for no final da frase, a interrogação, meu acento aqui, tá? Você não fez atividades, por quê? Eles estão tristes, por quê? Tá? Então, sempre final de frase, use o porquê separado e com acento. Então, aqui os meus porquês. Porquê separado e com acento quando for pergunta. Porquê separado com acento, ele é usado no final da frase ou sozinho. Por quê? Porquê junto quando for resposta.
Porque junto com acento pode ser substituído pela palavra motivo ou pela palavra razão. E aqui, de lição de casa, módulo 4, página 46, que é justamente para você fazer a interpretação utilizando os porquês corretamente, tá bom? E as frases que vocês vão criar usando esses 4 porquês. Ok? Nós vamos para o livro só para a gente poder entender essa definição de trocas de porquês pelo pois, pelo motivo, pela razão. Vamos lá para o nosso livro. Aqui ele inicia, tá? Com um trecho de um escritor brasileiro muito importante, que é o Daniel Munduruku. Nós já falamos dele em alguns momentos nas aulas de história, tá? Vocês vão fazer também essa leitura e fazer essa interpretação. Eu não vou fazer essa interpretação porque eu quero justamente isso, tá? A leitura de vocês, para que vocês possam entender e interpretar, tá? Essa aqui a gente vai corrigir também junto com a página 46. Aqui eu tenho as explicações que eu passei para vocês, são as mesmas explicações que estão lá nos slides, tá? Mas é interessante vocês lerem também, tá? 2. Substitua as palavras porque e porquê nas orações a seguir pela opção mais adequada. Então, vamos lá. Vou usar o vermelhinho aqui. Eu queria ler a resenha, porque era um jeito de conhecer melhor o livro. Vamos substituir o porquê pela a razão ou pelo pois. Vamos ver como ficaria. Eu queria ler a resenha. A razão era um jeito de conhecer melhor o livro. Combina? Encaixa? Vamos ver o pois? Ele queria ler a resenha, pois era um jeito de conhecer o livro. Então, aqui nesse caso é o pois, né? Ixi, acho que eu coloquei fraquinho demais. Acho que é aqui. Melhorou. Letra B. A razão... A leitora não conseguiu entender o porquê de o livro não ter uma resenha positiva. Vamos trocar? A leitora não quis entender o pois de o livro não ter a resenha positiva. A leitora não conseguiu entender a razão de um livro não ter uma resenha positiva. A razão. Letra C. O porquê desse livro vender tanto era a quantidade de resenhas favoráveis a ele. Vamos trocar? Pois, eu não inicio frase com pois, né? Lembra? Pois de esse livro vender já fica meio estranho, até a linguagem, né? Já estranha. Vamos ver a razão? A razão desse livro vender tanto era a quantidade de resenhas favoráveis a eles. A razão ou motivo, tá? Letra D. A escritora estava animada. A razão era o seu primeiro livro resenhado no jornal? A escritora estava animada, pois era o seu primeiro livro resenhado no jornal. Neste caso, o pois, tá? E aqui a lição de casa, tá? Vocês vão completar com o porquê separado sem acento ou porquê separado com acento. E aqui, essas atividades aqui, usando, vocês vão criar frases, né, orações, e fique atento com a pontuação, tá? Essa página aqui precisa me enviar, tudo bem? Beijos, tchau, tchau!